O sistema, ele tem um browser, um safe browser, que impede que o candidato saia daquele navegador, né? Além disso, mesmo que alguma coisa falhe aí nesse sistema, do safe browser, o sistema consegue mapear tudo que o candidato está fazendo. Então, se ele sair e entrar no Google, ou entrar em outro lugar, tudo vai ser mapeado e um relatório vai sendo gerado. Tá? Ele não consegue, ele não permite ao candidato copiar e colar. Ele não permite que mais de um monitor e mais de um equipamento seja usado. Tem um sistema de proctoring que tem 3 níveis. Um é de inteligência artificial, que detecta todos os movimentos do candidato, daí a necessidade da câmara, tá? Então, os movimentos vão sendo detectados e movimentos suspeitos vão sendo informados no relatório, né? Tem um outro sistema, e mapeia tudo que o candidato está fazendo, se ele saiu do browser, se ele conseguiu sair, porque, na verdade, tem um safe browser, mas se de alguma maneira ele conseguir sair, isso vai ser informado e mapeado, né? Tem ainda um monitoramento por pessoa física, tá certo? Então, nós vamos construir salas virtuais para os candidatos e vão ter fiscais observando essas salas virtuais e vai haver um chat online. O fiscal consegue entrar em contato pelo chat com o candidato. E o candidato também consegue entrar em contato com o fiscal e com o suporte. Então, quer ir ao banheiro? O ideal é ir ao banheiro antes das provas, se alimentar antes das provas, mas se precisar, pede autorização no chat online pelo fiscal, ele vai autorizar e você vai ao banheiro, né? Vai perder seu tempo de prova indo ao banheiro, né? Então, o ideal é todo mundo se alimentar antes das provas e ir ao banheiro antes das provas. Se quiser usar a garrafa de água, vai poder, mas ela vai ter que ser transparente, sem rótulo. Se quiser ter alguma coisa para comer que fique dentro de algum saco, esse saco tem que ser transparente e sem rótulo. Os candidatos podem fazer um rascunho, eu estou vendo as perguntas aqui, sim, você pode virar para o lado, fazer seu rascunho, suas anotações, assim como se o fiscal perceber algum movimento suspeito, ele pode pedir para você mostrar as contas que você está fazendo na Câmara, tá bem? Você pode usar, então, seu papel de rascunho, você pode fazer anotações, você vai ter que fazer contas, né? Vocês sabem que a prova, a prova objetiva, né? Ela tem 15 questões, e dessas 15 questões, a maioria é de VOF, verdadeiro ou falso. Mas tem algumas questões que são uma conta que você tem que fazer e responder. A resposta é um número que vai de 00 a 99, né? Então, claro que vocês vão ter que ter um papel e um lápis do lado para poder fazer essas contas. Hoje foi lançado, inclusive, o edital, o manual do candidato, com várias outras informações lá, mas adiantando aqui, né? Você não pode ter um celular com você, um tablet, qualquer outro equipamento eletrônico. O único equipamento que você pode usar é o seu notebook ou desktop, né? O sistema, né, ele impede que você consiga usar 2 monitores ou dois equipamentos, tá? Tem também o chat online durante as provas para dar suporte ao candidato. Se houver queda de conexão, conforme está indicado lá no manual do candidato, a gente sugere reiniciar a máquina. Se não funcionar, a gente sugere que todos vocês entrem com um plano B. Então, antes de fazer a prova, já monte o seu plano B. O que é o plano B? Você poder rotear a internet ou Wi-Fi de outra pessoa, do vizinho, do celular do seu irmão, enfim, se puder rotear. Mas se você não tiver como fazer isto, tem a terceira opção. Então, a primeira é reinicia a máquina. Caiu a conexão? Reinicia a máquina. Não deu certo? Roteia, né? Tenta rotear o Wi-Fi de alguém, tá? A internet ou o Wi-Fi de alguém. Não deu certo? Entre em contato com o suporte. Vocês vão ter um comprovante de inscrição e atrás do comprovante de inscrição tem todos os contatos que vocês precisam. Então, conforme está lá no manual do candidato do exame ANPEC, é obrigatório, no ato da realização das provas, estar portando o comprovante de inscrição e o documento de identidade. Até porque atrás do comprovante de inscrição é que vai ter os contatos, né, com o suporte técnico, tá bem?
E aí você vai perder tempo se sua conexão cair? Não. O sistema ele tem um cronômetro e o cronômetro para se a conexão cair e depois você tem o tempo adicional para, quando você conseguir voltar a conexão, você tem um tempo adicional. A única questão é que esse tempo adicional, essa queda de conexão pode ser até de meia hora. Mais do que isso, a gente não pode dar de tempo adicional. Por quê? Porque meia hora depois está começando outra prova. Tá bem? Então, os exames que foram aplicados, agora o da Getúlio Vargas, vestibular da Getúlio Vargas, e o exame unificado de física, em ambos os casos, para o Brasil inteiro, houve muito poucas quedas de conexão. Eles relataram que o problema foi muito pequeno. E uma coisa interessante do exame unificado de física é que a distribuição das notas em termos de média e desvio padrão foi muito semelhante das distribuições encontradas nos exames presenciais das edições anteriores, o que sugere que os problemas de cola, de fraude, se houve algum problema nesse sentido, foi do mesmo tamanho que ocorria nas provas presenciais. Porque o que acontece, pessoal, é que o tempo para fazer as questões é pequeno, as questões são complexas e são 6 disciplinas, incluindo aí inglês. Então, você não tem tempo de colar. Ou você faz a questão, ou você cola, né? Como também é muito difícil arrumar alguém para fazer no seu lugar. Primeiro porque, eu ainda não comentei aqui, nós vamos ter um processo de reconhecimento facial, que esse processo de reconhecimento facial é feito a cada 50 segundos, né? Então tem um processo de autenticação e reconhecimento facial dos candidatos, tá? Esse processo de reconhecimento facial ele acontece novamente quando você for fazer sua matrícula para pós-graduação, caso você seja aprovado e entre para uma pós-graduação, você vai ter novamente o reconhecimento facial, e se ali for detectada fraude, você vai ser desclassificado, né? Então, tem um sistema de reconhecimento facial, e além disso, é muito difícil você ter alguém que seja desonesto e conheça todas as disciplinas a fundo que caem no exame ANPEC para fazer a prova. Então, por todos esses motivos, o coordenador do Exame Unificado de Física comentou comigo que ele acha que são esses os motivos que levaram ao exame ter corrido de uma maneira tranquila, sem grandes problemas, com uma média das notas e desvio padrão muito, muito parecido com os dos exames presenciais, que sugere que não houve cola, né? Se todo mundo colasse, etc., a nota média subia, o desvio padrão caía, etc., tá? Então, nós estamos tomando todas as providências necessárias para a gente conseguir ter um êxito, né, na aplicação de provas online. O fiscal que vai estar avaliando vocês, né, numa sala virtual, ele pode a qualquer momento chamar a sua atenção, pedir para você mostrar as contas que você está fazendo, tá bem? Deixa eu ver aqui agora o que vocês estão perguntando, né? Vocês podem responder a questão na ordem que vocês quiserem, tá? Antigamente, no presencial, vocês tinham que colorir uma folha de resposta. Agora é só clicar se é verdadeiro ou se é falso, e se for uma questão numérica, é só clicar no número. Vocês vão ter uma opção de 00 até 99, vocês clicam no número que vocês encontraram quando calcularam, né, fizeram o cálculo daquela questão. Então, você pode fazer a questão na ordem que quiser, do jeito que quiser. Nós vamos fazer outros webinars para frente para tirar dúvidas, tá? O que mais? Por que não deixar o exame para o começo do ano que vem? Então, eu vou pedir para vocês, eu vou fazer alguns comentários, mas eu vou pedir para vocês acessarem a página da ANPEC, www.ampec.org.br, e lá tem, assim, esclarecimentos para o formato online e data das provas. E lá explica por que não pode ficar para o ano que vem. Deixa eu dar algumas explicações para a gente não ficar aqui sem explicar, tá? Essa é uma decisão do Conselho Deliberativo da ANPEC, não é minha, eu não tenho voto lá no CD, não é do Marcelo, presidente da ANPEC, não é do Feres, vice-presidente da ANPEC, nós não temos voto no CD. Quem vota no CD são os coordenadores de pós-graduação dos centros associados ao exame ANPEC, tá? Por que eles votaram para fazer a prova ainda este ano? O exame ANPEC ele é importantíssimo, porque
Vamos supor que não existisse mais exame ANPEC. Você mora no norte do país, no Acre, e você quer fazer a sua pós-graduação na Federal do Rio Grande do Sul. Você teria que viajar até o Rio Grande do Sul para fazer o seu exame de seleção. E se você não fosse aprovado, você gastou um dinheiro, um grande deslocamento e ainda por cima foi reprovado. Para você aumentar suas chances de ser aprovado, você ia ter que fazer no Rio Grande do Sul, ia ter que fazer lá na Federal do Pará, por exemplo, e na UNB. Você ia ter que viajar para cada um desses lugares e fazer um exame de seleção em cada um desses lugares. Se o exame fosse online, você reduziria o seu custo financeiro, mas você ia ter que fazer provas em vários centros de pós-graduação para poder aumentar a sua chance de ser aceito em algum deles. Então, claramente, isso não é democrático, porque aqueles que não têm dinheiro para ficar viajando pelo país para fazer prova, não vão poder ir, né? E, além disso, ainda que seja online, seria altamente desgastante o candidato fazer provas em vários lugares, né, online, mas em vários centros de pós-graduação. Então, um só torna o exame democrático, porque todos os candidatos conseguem, por meio de apenas um único exame, acessar todos os centros de pós-graduação do país. Do ponto de vista do centro de pós-graduação, ele consegue acessar todos os candidatos do Brasil, né? Muitos candidatos não iriam até o Rio de Janeiro tentar fazer a sua pós-graduação na UFRJ ou na Fundação Getúlio Vargas, né? Mas sendo online, aí o candidato tenta, né? Fica mais fácil. Ou sendo, mesmo que presencial, mas sendo uma prova só, né? Fica mais fácil para o candidato poder ir. Então, os centros do Brasil conseguem acessar todos os candidatos através do exame ANPEC. Então, dito isso, eu estou querendo dizer, o exame ANPEC é importante para os centros de pós-graduação e para os candidatos. Mas por que ele não poderia, então, ser postergado? Por o seguinte motivo: se de um lado ele é importante e de outro o Conselho Deliberativo da ANPEC não consegue decidir sobre o início dos programas de pós-graduação que ali estão. Cada programa de pós-graduação é autônomo e ele que decide quando que começa o curso. E 40%, 42% dos centros de pós-graduação que têm assento no Conselho Deliberativo, e isso é mais de 50% dos centros de pós-graduação do Brasil, em economia, 42% desses centros vão começar as aulas em janeiro, ou fevereiro, ou março. Então, se a gente não faz o exame ANPEC, eles vão começar as aulas assim mesmo, cada um vai fazer o seu processo de seleção. E se cada um for fazer o seu processo de seleção, acabou o exame ANPEC, que é tão importante e democrático para que várias pessoas, alunos, ricos ou pobres, do Brasil inteiro, possam acessar os vários centros de pós-graduação do país. E por que eles vão começar em janeiro, fevereiro ou março? Porque eles são autônomos e eles dependem da reitoria deles. Cada centro de pós-graduação não se submete ao Conselho Deliberativo da ANPEC, ele se submete à reitoria da universidade dele. E a reitoria decidiu que começa em março, ou fevereiro, ou janeiro. Acabou. Não tem como o CD da ANPEC falar, esses centros de pós-graduação, que são 42%, não vão começar. O CD da ANPEC não consegue fazer isso. Então, eles vão começar. Então, se não tiver o exame ANPEC, eles vão criar o seu próprio exame de seleção e aí acaba o exame ANPEC. E aí você, candidato, vai ter que ficar indo em cada um desses centros, viajando pelo Brasil, para tentar passar em algum deles. Então, fica muito mais complicado. Então, é um exame extremamente exitoso, que começou nos anos 70 e ele vigora até hoje exatamente porque ele tem esse êxito de selecionar bons candidatos, de permitir os candidatos dos vários pontos do Brasil acessarem o exame e de permitir que vários centros de pós-graduação acessem todos os candidatos do Brasil inteiro. Então, esse é um dos motivos, né? Outros motivos, esses centros de pós-graduação, uma boa parte deles, pessoal, atende demandas externas. São demandas do governo federal, estaduais e municipais que requerem pesquisas, amparadas em contrato, com prazo de conclusão. Então, a pesquisa não pode parar, porque tem um contrato ali por detrás. E esses centros de pós-graduação fazem pesquisas sob demanda dos governos federal, estadual e municipal para elaboração e aplicação de políticas públicas. Então, tem uma data, não pode parar.
É nesse sentido que eu falei lá na live que não poderia parar e as pessoas acharam um absurdo e tal, né? Não tem absurdo. As pesquisas estão contratadas, né? Esse contrato tem um prazo de conclusão e parte dos atores destas pesquisas são as elaborações de dissertação e teses. Então, os candidatos, os alunos dos programas de pós-graduação atuam nas pesquisas juntos com os professores, fazendo suas teses, fazendo suas dissertações e até conseguem bolsas por conta dessas pesquisas, que são demandas externas, contratadas pelo governo. Então, o centro de pós-graduação precisa começar a sua pós-graduação porque ele tem pesquisas a fazer amparadas em contrato, que tem uma data de conclusão. Além disso, vários centros de pós-graduação do país têm termos de cooperação com organismos internacionais, com outros centros de pesquisas internacionais. Isso são acordos formais. E tem também acordos informais de pesquisadores brasileiros com pesquisadores estrangeiros. Então, a pesquisa tem um acordo ali por detrás com data para conclusão. Então, você não tem como, você tem que concluir a pesquisa. E, novamente, parte dos atores dessas pesquisas são os estudantes, os alunos de pós-graduação, nas suas elaborações de teses e de dissertações. Além desses motivos, a CAPES está recolhendo as bolsas. O menino defende a tese dele, a dissertação dele. Se não tiver outro candidato que entrou no programa para poder passar a bolsa, a CAPES recolhe e não está devolvendo. Aí o candidato fica sem bolsa. Então, se a gente não faz a prova agora para os programas começarem no início de 2021, os seus alunos atuais vão defender as dissertações de mestrado e tese, a bolsa volta para a CAPES, porque não tem um novo aluno entrante, e aí, quando vocês entrarem, não vai ter bolsas para vocês. Então, são vários motivos, existem outros que estão lá. Eu peço a vocês que entrem lá no www.ampec.org.br e acessem esse documento. Está lá, esclarecimentos para aplicação no formato online e para as datas da prova do exame AMPEC. Tá? Esses são alguns, tem outros motivos que levaram o CD. O CD, pessoal, são professores e pesquisadores que estão em contato com vocês, deram aula para vocês na graduação, entendem o problema dos alunos, entendem que universidades públicas estão com a graduação parada, mas esses outros motivos gerariam o fim do exame AMPEC. Então, o CD ficou numa sinuca de bico. Ele não está querendo atrapalhar a vida do candidato, pelo contrário, ele quer acolher o candidato. Mas essa foi a única opção que tinha, depois de muito pensar. Tá? E nós estamos procurando essa plataforma web, nós procuramos a melhor que tem no mercado para poder atender a vocês, para poder dar tudo certo. Né? É uma experiência nova, obviamente, né? Vamos fazer outros webinars, mas estamos fazendo o máximo que a gente pode para dar tudo certo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vocês estão escrevendo muito, o chat vai rodando, eu não consigo ler. Deixa eu te ajudar um pouquinho aqui, Marco, o Férez, Tá. Tá, realmente, a primeira coisa, tá, a gente tem uma compilação das dúvidas que aparecem no chat, então aquelas que por acaso, né, a gente vê que são recorrentes e não conseguimos falar aqui, a gente pode depois responder e colocar na própria página da AMPEC, então não se preocupem que certamente o tempo é curto. Outras coisas também já estão no edital, tá, que saiu, então, quer dizer, né, então certamente, quer dizer, vocês vão ter também, então, essa ansiedade é natural, né, então vocês vão ter também a oportunidade de ver, tá, no edital. Agora, uma dúvida recorrente aqui, Marco, que eu já vi, é a questão de o que acontece, né, com a conexão, né, com as questões que estavam, por exemplo, que já foram preenchidas e a conexão cai, tá? Ou naquele exato momento que a pergunta corrente, o que acontece com ela. Tá? A segunda é sobre compatibilidade de sistemas, Linux, também essa parte. Assim. Então, vamos tentar ficar um pouco nas perguntas operacionais também. Mas, desculpe, é só para te ajudar um pouco, que está correndo muito rápido o chat. E, só para lembrar, quem não tiver a resposta, né, pode orar no digital, mas depois nós também vamos fazer uma coletânea das perguntas aqui que não foram respondidas e vamos colocar. Tá? A gente tem aqui a cópia do chat, a gente manda depois, tá, um documento para a página. Por favor, Marco, pode continuar. Tá, obrigado, Férez. Sobre o Linux, a gente optou por não usar o Linux, está lá no manual do candidato, só, se não me engano, o Windows, enfim, está lá no manual, o Windows a gente excluiu.
Se você quiser usar, você corre o risco de ter problemas com o plugin, tá? Depois o Rodrigo pode falar um pouco mais sobre isso, nosso programador. Mas você pode tentar, mas o manual não está no manual do candidato. Então, o Exame não se responsabiliza se você usar o Linux. Pode haver problemas. Uma sugestão dada por um dos coordenadores do Conselho Deliberativo foi para aqueles candidatos que não tiverem equipamento. Em primeiro lugar, você poderá consultar o centro de pós-graduação onde você fez a sua graduação. Na universidade onde você fez a graduação, procura o centro de pós-graduação dela, né, e pergunte se eles poderiam emprestar o notebook ou um desktop. Alguns centros já disseram que poderão, tá bem? Nem todos, alguns disseram que poderão. Se também, no dia da prova, não houver um isolamento social decretado pelos prefeitos ou governadores ou pela própria universidade, que pode impedir a aglomeração dentro dela, vocês poderão consultar os centros se podem usar os laboratórios de informática deles. E eles disseram que, em princípio, vocês vão poder. Mas, se tiver isolamento social, né, se você não puder retirar lá um notebook, por exemplo, no centro, você não precisa comprar, você pode alugar, né? Então, nem todo mundo pode alugar, eu sei disso, tá? Mas há aqueles que podem. Então, para esses, já resolve o problema. Você pode alugar o equipamento, que fica muito mais barato do que comprar um notebook só para isso, né? Então, se você não consegue um notebook emprestado com seu primo, com um parente, com um amigo, não consegue um notebook no centro de pós-graduação, né? Tem dificuldade para comprar, mas tem capacidade de alugar, você pode alugar esse equipamento. Infelizmente, tem uma pandemia e não há outra opção, né? A outra pergunta, Féris, além do Linux, era... Sobre questões, várias assim, coisas mais práticas da prova, Marco, por exemplo... se a conexão cair. Isso, mas além disso, tipo assim, marcou uma questão, pode voltar atrás e reconsiderar, tá? Questões bem práticas, assim, né? Quer dizer, o que acontece se a conexão cair com as questões que já foram feitas e que estão sendo feitas no momento, e se pode voltar atrás, quer dizer, para rever prova, né? Que se equivocou em marcação, né? Voltar às questões anteriores, tá? Então, uma coisa mais prática, assim, das questões, preenchimentos das questões. Então, se a conexão cair, tudo que você fez até ali está salvo. Tá? Então, o sistema está o tempo todo salvando o que você está fazendo. Quando ela voltar, você vai voltar no ponto em que parou, tá bem? Sendo que você tem até meia hora de tempo extra se sua conexão cair, tá? O próprio sistema recalcula esse tempo, tá? Você pode voltar e refazer uma questão? Pode. Você marcou que era verdadeiro, permaneceu fazendo a prova, depois resolveu checar o que você fez, você ainda tem tempo para checar o que fez, percebe que marcou errado, desmancha o verdadeiro e marca o falso, não tem problema nenhum. Você pode remarcar as questões que você já fez. Que mais? Perguntaram aqui de novo se pode ir ao banheiro. A gente sugere que a pessoa vá ao banheiro antes das provas, porque se você for ao banheiro, você vai perder tempo. Mas, se você quiser ir ao banheiro, você tem que ir no chat online, solicitar ao fiscal, e o fiscal vai autorizar. Tá? O equipamento tem uma inteligência artificial. Ele acusa se você estiver com movimentos muito estranhos. Então, se você estiver olhando toda hora para a parede, olhando anotações, etc., o sistema vai acusar. Isso vai sair no seu relatório. A coordenação do exame pode decidir pela sua desclassificação do exame. Então, não é que você precisa ficar ali preso, olhando para a tela, como se não pudesse nem mexer, até porque vocês vão ter que virar para o lado e fazer algumas contas. Mas, tudo sob o olhar da Câmara, que tem uma inteligência artificial e que tem o fiscal também olhando, tá? Se tiver dúvida, você pode ser chamado a atenção e, se continuar, você pode ser desclassificado, tá? Então, a ideia é essa. O que mais? Nós não fizemos a sugestão de câmara 360 graus porque ela é mais cara, né? E já houve muita reclamação só de ter a câmera, de ter o notebook, etc. Não há microfone, nós não colocamos microfone. Mas se você estiver conversando, o sistema tem uma inteligência artificial que ele vai captar a sua conversa,
tá? Sim, pode usar calculadora, lápis e borracha. Calculadora eu não sei. Calculadora, se não me engano, não pode usar. Tem que olhar no manual. Se não me engano, lá está escrito, aqui de pronto eu não estou lembrado. Sim, pode ser a câmera do notebook, qualquer câmera que te focaliza ali. Sim, o equipamento é um só. Para te ajudar aqui, umas perguntas específicas sobre a questão da prova discursiva, tá? Quer dizer, se vai ter acesso às questões antes do prazo de 1 hora, como é que vai ser a limitação da prova em termos de tamanho e prazo, quer dizer, tem umas perguntas aqui sobre discursiva, tá? Tá. Outra coisa importante lembrar é que esse sistema que a Ampec está usando, tá? Ele já está sendo utilizado por em outros processos de certificação e de seleção de uma forma muito bem sucedida, tá? Até a resposta dos alunos, tá? Quer dizer, né, não tem tido nenhum... Aí pode até falar um pouquinho dessa experiência, né, Marco? Desculpa, eu estou Não, interferindo fica à vontade, Pérez. só para você contar um pouco também dessas experiências, né, que outras escolas e outros processos seletivos já relataram para a gente. Tá? Férez, desculpa, qual que foi a primeira pergunta que você fez? Sobre discursiva, tá? Quer dizer, tem Assim, aqui, vou até falar o nome da pessoa, Sara Ferreira pergunta aqui, a respeito da prova de brasileira discursiva. sim. Vamos ter acesso às questões discursivas antes do prazo de 1 hora? Tá? E como vai se dar a limitação da prova? Tá, Sara. Primeiro, vocês têm a prova objetiva. Então, são 2 horas de prova objetiva. Todas as provas, o exame Ampec continua com o mesmo formato do presencial. São as mesmas provas e o mesmo prazo para realizá-las. A diferença é que no presencial você tinha 15 minutos para rabiscar ali e colorir a folha de respostas. Como agora não tem mais folha de resposta para colorir, você só clica no verdadeiro ou falso, isso não gasta tempo nenhum, né? Então, são 2 horas para as provas objetivas e a prova discursiva de economia brasileira para aqueles que vão fazer, você vai ter 1 hora. Então é a mesma coisa, você tem as 2 horas de prova objetiva e aí, a passadas 2 horas, encerra-se a prova objetiva, o próprio sistema encerra. E aí ele abre para a prova discursiva, e aí você tem 5 questões e você faz a opção de uma delas. Você tem até 120 linhas para digitar ali no sistema a resposta, tá bem? Então, a gente pede que o teclado seja da BNT, né? Para você não ter erro de português ali, usando um teclado de outro país, né? Então, seria basicamente o mesmo esquema da prova presencial, tá? Então, você faz 2 horas de prova objetiva de brasileira, ela se encerra e aí abre-se para você a prova discursiva, com 5 questões e você escolhe uma. Aí você tem 1 hora para fazer. Sim, o sistema encerra automaticamente. O sistema não vai perguntar se você tem certeza das respostas. Você vai marcar. Você vai clicando, você vai lendo as questões e marcando se é verdadeiro ou falso. Se for uma questão de cálculo, você calcula e marca um número. Vai ter uma opção de 00 até 99. Você marca um número ali que você calculou. Tá? Se você quiser voltar atrás e desfazer, pode. Calculou lá o número 35, marcou 35. Aí você viu que fez a conta errada, refaz. Na verdade é 39, você clica no 39, que automaticamente apaga o 35, e está marcada a prova 39 e o sistema vai salvando, tá? Nossa, está rodando rápido aqui o chat. Se você colocar uma cola no computador, esse sistema de inteligência artificial vai captar um movimento estranho seu, olhando para a parede o tempo todo, né? Então, a primeira coisa que o fiscal vai fazer é chamar a atenção e pedir para você colocar a câmera na parede. E aí você pode ter problemas. E um comentário para vocês. Vocês estão iniciando a vida profissional. Se você já é pego colando, a sua reputação no mercado de trabalho vai lá para baixo, né? Então, é muito difícil construir uma reputação e muito fácil destruí-la. Então, acredito que nenhum de vocês tem essa intenção, né? E nem quer correr esse risco. Porque nós vamos estar com o fiscal online, observando o seu comportamento, nós vamos estar com a inteligência artificial, observando o seu comportamento, e a gente vai chamar a atenção de vocês, se o comportamento estiver estranho, podendo até desclassificá-los, quem tiver com comportamento estranho, tá? Pois é, se a cola estiver no banheiro, você vai estar perdendo tempo.
vai ter que ir até o banheiro, vai ter que ler a cola, né? Enquanto isso, os concorrentes estão fazendo. O segundo coordenador do Exame Unificado de Física, né, que também foi nesse mesmo molde, tá? A média das notas não mudou, nem o desvio padrão. Se todo mundo estivesse colando, o desvio padrão caía e a média das notas subia, né? Por que ele acha que foi exitoso? Porque o candidato não tem tempo de colar. Ou ele faz a questão ou ele cola. Não dá tempo. Tá? E são questões que vão de um grau de facilidade maior até com questões bem difíceis. A gente calibra a prova dessa maneira. Então, não tem muito tempo para você ficar colando. Agora, é o que se pode fazer, pessoal. Né? O sistema está dando certo, como o Férez já comentou, já tem outras provas já sendo aplicadas, né, por outras instituições em processos seletivos, inclusive com essa plataforma que nós estamos usando, que nós vamos usar, né, e o que se está constatando é que está dando certo. Tá? Então, nós estamos com uma boa perspectiva para que dê tudo certo. Se você terminar a prova antes do tempo, você encerra a prova e pode sair do sistema. Não tem, aí ela vai estar salva e pronto, tá? Pois é, a gente não tem como solucionar todas as questões, né? Se você quer correr o risco de desligar a sua conexão, né, para fingir que caiu, e a gente poder detectar que na sua região outros candidatos não tiveram problema de conexão, é uma questão para ser levada para a coordenação visando a sua desclassificação. Então, se você tenta se desconectar, né, para poder, inclusive o sistema acusa, se é você que está desligando a máquina ou se é uma queda de conexão. Então, se for constatado que você está tentando fazer uma fraude, você vai ser desclassificado. Desculpa, Marco, interromper, tá? Essa questão também, vários centros, por exemplo, né, falaram que vão intensificar um pouco mais a questão de entrevistas, conversas, né? Quer dizer, não é, tá? Quer dizer, só na prova, quer dizer, os centros também podem ficar livres para outras iniciativas para conhecer melhor os alunos. É para ver se checar se de fato, né, o aluno tem o conhecimento, pode falar numa entrevista, quer dizer, então é o caso, gente, assim, eu acho que é importante assim, não achar que a gente vai ficar, primeiro que não vai ser um caso absolutamente policialesco, né, ninguém para ninguém se preocupar, digamos assim, né, quem não está fazendo nada de errado, para ninguém ficar se preocupado em ser pego, né, quer dizer, concentre na prova, tá? E como a gente falou, né, quer dizer, o que a gente quer fazer aqui, quer dizer, é dar o máximo de segurança para vocês fazerem a prova com tranquilidade, e os centros também estão cientes, né, quer dizer, tá, de que vão ter outras oportunidades de estar com o aluno, né? Quer dizer, depois da prova também para fazer uma verificação. Tá? Sim, pessoal, o Férez falou muito bem aí, né? O segundo parágrafo do manual do candidato já diz lá que o exame ANPEC não aprova nem reprova ninguém, ele só produz uma lista de classificação dos candidatos. E os centros associados podem usar essa lista apenas se quiser. Nenhum centro associado é obrigado a usar como critério do seu processo de seleção de candidatos a classificação do exame ANPEC. E os centros já sinalizaram que vão fazer entrevistas, então você pode, numa entrevista, não saber responder algumas questões da prova que você fez, né? Eles vão conversar com você, vão ver o seu nível de conhecimento em economia, vão analisar o seu currículo, né? Seu histórico escolar, outros critérios vão ser adotados para os processos de seleção de cada um dos centros de pós-graduação. Agora, é claro, tem alguém comentando aqui, o cabo do prédio pode dar problema e a internet cair. Sim, se isso acontecer, é o problema de queda de conexão, né? Então, é o que a gente pede. Às vezes não é o cabo do prédio, algum problema na internet sua, você reinicia a máquina, se não der certo, você deve ter alguém já que você possa rotear a internet ou o Wi-Fi dela, né? O vizinho, alguém que tem um celular ali, né? Para você tentar voltar para a prova, mas se não der certo, entre em contato com o suporte, né? Pode acontecer de alguém perder a prova por causa disso? Pode.
Pode. E o exame ANPEC não é responsável, conforme está no manual do candidato. Mas é o que a gente tem para fazer. O que a gente pode responder para vocês é que os exames que foram adotados até agora comentaram que houve, e com candidatos do Brasil inteiro, comentaram que houve pouquíssimas quedas de conexão. Que esse problema não foi grande, ele foi um problema pequeno. Tá? É o que se está tendo para fazer, é o que é possível fazer no âmbito de uma pandemia. Claro, gente, que a gente pensou que tem gente que habita locais onde é muito barulhento, onde a pessoa não tem um local adequado. Eu não sei se você chegou atrasado, mas eu fiz uma longa explicação aqui por que que tem que fazer a prova esse ano. A despeito de ter pessoas com esse problema, né, de ter candidatos carentes, o exame ANPEC dá isenção de taxa de inscrição para aqueles que estão no cadastro único do governo federal. Mas se a gente não faz o exame, você destrói a possibilidade de esse mesmo candidato que mora num local barulhento ou que é carente, etc., poder fazer um curso de pós-graduação, porque ele teria que ir em cada um dos cursos de pós-graduação, país afora, para fazer um exame. Então, ou você faz o exame esse ano e permite a continuidade do exame, ou você acaba com o exame ANPEC, porque se não tiver esse ano, ele vai acabar, né? Porque cada centro de pós-graduação vai passar a fazer seu próprio exame de seleção, e aí não vai ter mais exame ANPEC. Então, ou você mantém o exame e garante que pessoas também carentes, pobres, podem continuar acessando centros de pós-graduação do Brasil inteiro por meio do exame ANPEC, ou você acaba com o exame, porque alguns candidatos, infelizmente, têm esse problema, né? E todos vão sofrer, inclusive os carentes. Então, isso já está dito, já está explicado isso. Então, as cartas de recomendação, vocês têm que. Eu peço a todos que, por favor, leiam o manual do candidato também. Senão, né? Então tem que ler o manual todinho e tal. As cartas de recomendação, cada centro que você. Quando você faz a inscrição, você tem que fazer a opção de até 600 nessa inscrição, tá? E aí você checa o site desses centros, cada um desses centros de pós-graduação vai ter o seu edital próprio. E no edital dele vai estar dizendo se quer uma carta de recomendação ou não. Se quiser, o manual explica como que você faz essa carta, como que você envia essa carta. Além dos candidatos fazerem opção de até 600, depois que sai a classificação do exame ANPEC, se um centro que você não fez opção, né, não está entre esses 6 que você fez opção, quiser te convidar, ele pode. E você pode dar o aceite a um centro que inicialmente você não fez opção por ele, mas que te convidou e você decidiu dar o aceite para ele, tá? Mas para saber se tem que enviar a carta de recomendação, você vai enviar para o centro, aqueles que você quiser, se o edital desses centros que você escolheu estiver pedindo a carta de recomendação. O manual explica direitinho lá. O resultado vai ser dado no dia seguinte, as provas, não é no dia seguinte não, a última prova é uma quinta-feira, dia 22 de outubro. Então, o resultado sai no dia 26, para dar tempo do programador organizar esses resultados. Então, você faz a prova, a última prova no dia 22 de outubro, que é uma quinta-feira, na segunda-feira, dia 26 de outubro, já sai o resultado e você já pode pedir recurso se achar que alguma questão está mal formulada, ou se tem erro na questão, etc. Esse recurso é avaliado e aí nós vamos precisar de um prazo, como acontece no exame presencial, porque os examinadores precisam avaliar recurso por recurso e responder recurso por recurso. Então, lá no manual do candidato tem todas as datas, tudo explicando, né? No dia 25 de novembro, começam as rodadas de aceites, convites e aceites, convites pelos centros de pós-graduação e aceites dos candidatos. Aqui está perguntando como ocorrem os convites. Leia o manual, por favor, está tudo explicando lá. Você vai, o convite é feito pelo sistema da ANPEC. Você vai entrar no sistema da ANPEC, né? Não tem mais nada a ver com essa plataforma web que a gente fez a prova. A plataforma web é só para fazer a prova e entregar se você marcou falso, verdadeiro ou deixou em branco, né? Como agora é online, não existe mais a possibilidade de anular a questão. Ou você vai marcar falso, pode perder ponto se errar,
verdadeiro, pode perder ponto se errar, né? Ganha 1 ponto se acertar, ou você vai deixar em branco, aí não perde nem ganha ponto, né? E isso é entregue para a Ampec, tá? Então a inscrição é toda feita com a Ampec, os seus dados ficam todos com a Ampec, como era feito no exame presencial. E depois a divulgação dos resultados e depois o sistema de rodadas de convites e aceites dos candidatos, tudo é feito pela Ampec. Não tem nada a ver com a plataforma web. A plataforma web é só para aplicação da prova online. Pergunta aqui, tá? Quer dizer, por exemplo, presença de pessoas, tá, no ambiente, passagem, quer dizer, eu entendo que a gente vai ter um protocolo, tá, dos fiscais. Os fiscais que vão participar da prova vão ser treinados, vão ter protocolos. Claro que a gente não pode adiantar aqui, né, todos os casos possíveis que podem ocorrer, tá? Mas também não vai ser uma coisa totalmente discricionária, né? A gente vai ter regras gerais para os fiscais, né, Marco? Então fala um pouquinho, eu acho que um pouco sobre esses protocolos, né, treinamento de fiscais também, porque não vai ser assim, mas o fiscal pode me surpreender, tá? Quer dizer, claro que sempre, né, tem particularidade de cada caso, mas não vai ser uma coisa totalmente, né, julgada pelo fiscal, né? Então, poderia falar um pouco de protocolos e treinamentos, um pouco, Marco? Sim. Olha só, pessoal. Primeira coisa, é importante vocês lerem o manual do candidato, que lá explica detalhadamente várias dessas questões. Segunda coisa, a Ampec não é contra vocês, ela é a favor de vocês. Não tem ninguém aqui querendo atrapalhar a vida de ninguém, pelo contrário. Nós queremos que todos os alunos possam, depois de terem estudados, né, poderem entrar num centro de pós-graduação. São 55 centros e alguns deles têm 2 programas de pós-graduação. Então, são em torno de 57 programas de pós-graduação espalhados pelo Brasil que participam do exame Ampec. E o objetivo é que todos entrem, né? Se não couber todo mundo, às vezes tem muito candidato, a gente já chegou a ter 1.800 candidatos, mas que a maioria entre para algum centro de pós-graduação. Então, não tem ninguém aqui contrário aos candidatos. Então, não vai ter uma fiscalização implacável com você, etc. O que tem é um sistema que tem uma inteligência artificial e que você está sendo filmado. E esse filme vai ser guardado, vai ser gerado um relatório com todo o comportamento ao longo de todas as provas de todos os candidatos. E de posse desse relatório, a gente pode identificar algum problema. O fiscal também, se ele identificar algum problema, ele não vai sair te desclassificando. Ele vai conversar com você, ele vai chamar a sua atenção. Olha, esse comportamento está suspeito. Então, vamos modificar o comportamento? Se você insistir, aí é outra história, né? Conforme diz o manual do candidato, não pode ter ninguém perto de você. Então, a câmera está ali filmando. Se tiver outra pessoa, você vai ter problema, mas o manual do candidato está pedindo. Então, converse com as pessoas na sua casa. Olha, esse quarto aqui eu vou entrar para fazer a prova e aqui não entra ninguém. Vou fechar a porta, né? E faço aqui sozinho a prova, né? Se você tem alguma dificuldade, é possível ir então para a casa de um amigo com um notebook? É possível ir para a casa de um parente com um notebook para poder ter um ambiente tranquilo? É possível você conseguir isso? Se for, ótimo. Se não for, né, tenta encontrar um ambiente dentro da sua casa mais tranquilo, onde você possa fazer a prova e onde não apareça outra pessoa ao seu lado. Porque você não pode ter uma pessoa do seu lado. O fiscal vai chamar atenção, mas ele não vai sair te desclassificando, tá certo? Ele vai chamar a sua atenção, isso vai estar no relatório, e a gente vai ter a filmagem. Então, depois, se a gente achar que é o caso, pode até desclassificar o candidato. Mas não é essa a intenção do exame Ampec, não é esse o objetivo, tá? Não é nada policial, né? Você pode virar para o lado, fazer suas contas, tá certo? Mas de preferência dentro do foco da câmera, sem sair do campo visual da câmera, né? Se sair, o fiscal vai conversar com você, né? Você não vai ser desclassificado, ele vai conversar com você, pedir para você puxar a mesa mais perto do computador para fazer a conta ali dentro do campo visual da câmera, né? E assim por diante. Sim, a identificação facial, logo que vocês têm que acessar, esqueci de dizer, vocês têm que acessar a prova meia hora antes, está lá no manual do candidato. Então, a prova vai começar às 8 horas da manhã. Vocês têm que acessar o sistema às 7h30. E essa meia hora é para a gente fazer o reconhecimento facial e a autenticação do candidato. Então, você vai mostrar o documento de identidade que você já teve que fazer o upload dele
quando você fez a inscrição, tá? Então, quando você fizer a inscrição, você vai ter que postar lá a sua identificação, a sua carteira de identidade ou a carteira de motorista, enfim, uma carteira de identificação, um documento de identificação com foto, tá? E depois, no dia da prova, você apresenta esse documento e a câmera bate uma selfie do seu rosto, tá? E aí ela faz o reconhecimento facial e a autenticação. A partir daí, o reconhecimento facial é automático. Ninguém vai pedir você para fazer o reconhecimento, não. Você está sendo filmado e você vai tendo o reconhecimento automático, tá certo? Do sistema. O tempo da prova de brasileira não é cumulativo. Você tem 2 horas para fazer a prova objetiva, acabou sua prova objetiva, aqueles que irão fazer a prova discursiva permanecem no sistema e aí vai abrir a prova discursiva para vocês vão ter 1 hora para fazê-la, tá? Sim, haverá, como todos os anos tem, haverá isenção de taxa de inscrição para os candidatos carentes, que são aqueles que estão inscritos no Cadastro Único do Ministério da Cidadania do Governo Federal. Então, lá no manual do candidato, por favor, leiam o manual. Lá fala as datas que o carente pode pedir a isenção da taxa, fala as datas que nós vamos avaliar este pedido, porque ele pode ser deferido ou indeferido, porque todo ano tem gente que pede e a gente verifica e o candidato que pediu não está no Cadastro Único do Governo Federal. É só para quem está no Cadastro Único do Governo Federal, conforme apresenta o manual do candidato. Esses que estão vão ter o deferimento da sua taxa de inscrição. Leiam o manual, por favor, que já está no site da ANPEC. Marco, só para avisar que nós já estamos chegando no final aqui da transmissão, então se quiser fazer umas considerações finais, o Marcelo, tá? Assim, que nosso tempo é limitado, mas claro que não será a nossa última conversa com os candidatos, tá? Mas é só para lembrar que nós estamos só com 2 minutinhos para encerrar esse primeiro bate-papo, né? Tá. Então, pessoal, parece que eu comentei uma coisa errada aqui. O resultado não sai no dia 26, o gabarito sai no dia 26, tá? De outubro. Sai o gabarito, aí vocês podem avaliar se considerarem que alguma questão está mal formulada ou o gabarito está errado, vocês podem entrar com recurso, né? O resultado vai sair de cabeça, aqui está lá no manual, mas 26 de outubro sai o gabarito, o resultado sai em novembro, eu não estou lembrando aqui exatamente o dia, vocês olham lá no manual. Eu agradeço a presença de todos. Nós podemos fazer outros webinars para tirar dúvida. E lembrem-se, a gente não está brigando com vocês, nem está querendo atrapalhar a vida de vocês, muito ao contrário. Damos as boas-vindas a todos vocês e estamos tentando solucionar um problema que deu, né, da pandemia. Tá? Um abraço e muito obrigado. Ok, então nós queremos agradecer a presença de todos aí e todas essas perguntas nós vamos fazer um resumo delas, uma compilação e vamos disponibilizar para todos nas redes, né? E a gente vai estar fazendo outros eventos também, vamos disponibilizar a gravação também desse evento aqui para que vocês possam assistir, né? Eu agradeço aí o Marco, agradeço o Féres, o Rodrigo e encerramos por aqui.